Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Queridos irmãos e irmãs, hoje colocamos aqui uma pequena imagem de Santa Teresinha, doutora da Igreja, e queremos que ela interceda por nós na reflexão que faremos sobre a liturgia da palavra desta quarta-feira da sexta semana do tempo de Páscoa. Hoje, a liturgia da palavra vai nos falar da verdade que está escrita, por assim dizer, ou inscrita na criação. Mas vai falar também no Evangelho da verdade que o Espírito Santo vai nos fazer compreender plenamente depois da Páscoa e da ascensão de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, o texto que temos como primeira leitura é belíssimo. São Paulo, na sua segunda viagem missionária, chega até a grande cidade, metrópole de Atenas, mundialmente conhecida, de modo especial por ser um dos berços da civilização ocidental. A sua filosofia, seus historiadores, seus poetas são internacionalmente conhecidos naquela época. É uma cidade que, para homens vindos, por assim dizer, do subúrbio da civilização, digamos, de certa forma, faz esses homens tremerem, né? Mas São Paulo, ele é movido pelo Espírito Santo, ele tem a parresia, ele tem aquela coragem sobrenatural para anunciar a boa nova. E chegando a Atenas, enquanto espera os seus companheiros, né, Silas e Timóteo, que estão ainda concluindo a missão em outros lugares da Macedônia, São Paulo, ele anda pela cidade, pelas ágoras, pelas vias daquela cidade e vê a grande religiosidade daquele povo. É assim que ele começa o seu discurso, por assim dizer, colocando em relevo essa grande religiosidade que, no fundo, se expressa através de um politeísmo que tenta homenagear todos os deuses nas ruas daquela cidade. A cidade quer estar em paz com todos os deuses, quer a bênção de todos os deuses, e por isso todos os deuses encontram algum tipo de homenagem, de culto nas ruas da velha Atenas. Mas ele diz ter encontrado no seu discurso um altar como inscrição ao Deus desconhecido, que talvez tenha sido colocado ali justamente para que, naquela visão politeísta, nenhum Deus se sentisse desprestigiado, esquecido, e assim ficasse mal-humorado, né, com os atenienses, ou deixasse de abençoar os atenienses. Pois São Paulo, veja bem, movido pelo Espírito, colhe aquele fato e usa-o como um modo de levar adiante o seu discurso evangelizador, dizendo que ele veio anunciar justamente aquele Deus que os atenienses ainda não conhecem. E que Deus é esse? Sem fazer referências explícitas, vamos dizer assim, citando livros, autoridade de Moisés ou dos Salmos e etc., Paulo é fiel à mensagem bíblica da criação, prepara o anúncio de Jesus Cristo com a mensagem de um Deus criador. Ele não está falando para judeus. Normalmente, no seu itinerário evangelizador, São Paulo, ao chegar em uma cidade, procurava a sinagoga, anunciava aos judeus e depois anunciava a boa nova também aos pagãos. E ali, evidentemente, entre judeus, ele não precisava falar de Deus criador. Aqui não, aqui ele está falando para pagãos. Então, o discurso que São Paulo faz
estruturalmente seria aquele de apresentar primeiro um Deus criador, e a partir de um Deus criador que criou tudo, que criou o homem, a sua imagem e semelhança, se anunciaria justamente aquele que é o Redentor do homem, aquele que morreu numa cruz e ressuscitou, o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa seria a lógica do discurso de Paulo. Então Paulo parte dessa inscrição e diz: eu vim anunciar esse Deus que é o Criador de todas as coisas. Esse Deus, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra. Mais adiante, ele vai dizer: esse Deus, ele criou o homem. Ele criou toda a raça humana a partir de um só homem. Vejam a fidelidade dele ao texto bíblico. Deus criou um homem, Adão, e daí vem toda a criação do gênero da raça humana. Para habitar sobre a face da terra, esse Deus fixou os tempos previamente, ou seja, ele que organizou a questão do dia, da noite, exatamente como nós vemos no livro do Gênesis. Ele organizou todas as coisas, criou tudo ordenado, né? Assim fez para que buscassem a Deus, para ver se o descobririam, versículo 27. Ainda que as apalpadelas, ele não está longe de cada um de nós. Esse Deus Criador, ele, de certa forma, convidou o homem a chegar até ele, a descobri-lo, olhando, contemplando a criação. A criação isso já é uma tradição, está enraizada no pensamento judaico, e que Paulo aqui propõe, cristianizada, né? É, de certa forma, um livro que revela Deus. Nós poderíamos dizer que, se pegássemos toda a revelação, a criação seria o primeiro dos livros da criação, o prólogo, a entrada, né? Porque mesmo aquele que ainda não foi batizado, aquele que ainda não crê, pode olhar para a criação e pode, através da criação, percorrer o caminho que leva a Deus. Mas vamos adiante neste que é o discurso de São Paulo. Ele diz ainda, né, usando agora elementos da cultura filosófica e da cultura literária, né, poética dos gregos, ele vai citar dois autores. Ele vai citar primeiro, dizendo: ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aqui, quem conhece um pouquinho a filosofia de Platão, ressoa essa tríade platônica, né? Existir ou viver, o mover-se e o ser. E vejam que ele está citando, porém, Epimênides, um outro autor que também era muito conhecido. E logo depois ele emenda citando, né, um poeta: somos da raça do próprio Deus, para dizer que Deus os deuses, ou Deus é quem nos criou, né? E aqui certamente São Paulo está pensando na imagem fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos da raça do próprio Deus. Então ele vai encontrando elementos da cultura grega. Lembremos-nos que São Paulo é um judeu, mas que foi criado, né, numa cidade chamada Tarso, de cultura grega, né, uma cidade onde, né, dominada pelos romanos, uma cidade romana, mas de cultura grega. Então São Paulo teve, provavelmente, a oportunidade de conhecia bem a cultura grega. Não só a língua, mas a cultura grega. Bom, e aí a partir disso, São Paulo preparou o discurso para falar do Cristo, e mais adiante ele vai falar que esse Deus ele vai nos julgar, vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem. Pronto. E esse homem quem é? Esse homem foi aquele que Deus designou, e para mostrar que ele era o seu escolhido, ele o ressuscitou dos mortos. São Paulo aqui começaria o discurso cristológico. Ele começa a partir da ressurreição, como luz para o entendimento do mistério de Cristo. Mas
dada a debilidade, vamos dizer, do pensamento grego da época, muito influenciado pelo dualismo, que via o corpo como algo negativo e inferior, quando ele falou de ressurreição, mas como é que alguém que morreu vai retomar o corpo que a gente vê como negativo, como inferior? Isso contraria o nosso modo de pensar. E por isso eles encerram ali a escuta, né? Eles dizem: Paulo, você pode voltar aqui numa próxima oportunidade. Alguns jocosamente, ironicamente, caçoavam dele, mas acaba ali a oportunidade da evangelização. Entre aspas, o caminho que Paulo trilhou foi muito inteligente, mas não teve grandes resultados, e por isso ele vai mudar de estratégia quando for para Corinto, que é a cidade que ele irá visitar depois, onde ele vai passar um bom tempo. Mas mesmo assim acontecem algumas conversões. Dionísio, Dâmaris e outras pessoas se convertem escutando essa boa nova pregada por Paulo, né? Vejam, queridos irmãos, que São Paulo está tocando num assunto muito importante, que é o assunto da criação como revelação. Eu queria citar aqui o Catecismo da Igreja Católica, integrando, né, nesse assunto para iluminar o nosso entendimento. Número 286 do Catecismo diz assim: sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para as questões da origem de onde viemos. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. Ainda que muitas vezes este conhecimento seja obscurecido e desfigurado por causa do erro. Então, Concílio Vaticano I, aqui é uma citação do Concílio Vaticano I da Constituição Dei Filhos, diz que o homem pode chegar certamente ao conhecimento da existência de Deus por meio da criação. Contemplando inteligentemente a criação, o homem pode ver os rastros de Deus, as digitais de Deus, a glória de Deus que brilha na criação. A criação é um livro aberto que fala de Deus, que nos prepara para a revelação, por assim dizer, propriamente dita, sobrenatural, que Deus vai oferecer à humanidade, dada a situação de pecado do homem. Porque vejam que fala, apesar dos erros, né? Ou seja, a razão humana pode errar, a razão humana pode ser mal educada, pode ter vícios. E o homem, apesar de ser racional, de ter uma inteligência, ele pode não chegar a Deus por causa de erros. Erros ligados à educação familiar, erros ligados à educação acadêmica, erros ligados à ideologia. Então é possível, ou erros ligados à própria, vamos dizer, fisiologia, à própria estrutura intelectual do homem, né? No parágrafo 288, o Catecismo continua dizendo: a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus. Ou seja, é como se fosse um primeiro capítulo inseparável daqueles capítulos que virão, da revelação a Abraão, e com uma aliança que será feita, da revelação a Moisés e por meio de Moisés, com uma aliança que será feita, até chegarmos à revelação, o seu ponto mais alto, ao seu ápice, em Jesus Cristo, por meio da nova aliança e eterna que ele selará em nosso favor na cruz. No número 293 ainda, sempre do Catecismo, diz uma coisa muito bonita: preparando para o Salmo.
Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. São Boaventura vai dizer: Deus criou todas as coisas, não para aumentar a sua glória, não é possível aumentar a glória de Deus, nem ele precisava disso, mas para manifestar a sua glória e para comunicar a sua glória. Ou seja, Deus criou todas as coisas para que elas expressassem, manifestassem a sua glória e para que as criaturas capazes pudessem, cada criatura vai participar de um certo modo, mas aquelas capazes, né, como o homem, por exemplo, e os anjos, pudessem participar de um modo ainda maior da sua glória. Então, inteligentemente, volitivamente, aderindo a essa glória, participando amorosamente da glória de Deus. E Santo Tomás de Aquino, que também é recordado com uma breve frase, aonde ele diz: aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Não tem outra explicação. Fomos criados por amor. Deus, ele criou todas as coisas por amor, para manifestar a sua glória e para comunicá-la a todas as criaturas, mas num certo nível superior àquelas que são pessoais, aquelas criaturas que são pessoas. O homem, os anjos, que aí sim podem acolher, aderir e viver nessa comunhão inteligentemente e livremente, nessa comunhão com a glória de Deus. Pois bem, isso, dessa forma preparamos nosso pensamento, nossa inteligência para o Salmo responsorial, que tem como refrão justamente: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ou seja, o céu e a terra estão grávidos da glória de Deus, possuem a glória de Deus, manifestam a glória de Deus, oferecem a glória de Deus. Daí que o Papa Francisco hoje tweetou uma pequena mensagem dizendo justamente isso: no meio das dificuldades, no meio das tribulações da vida, até das derrotas, dos reveses, às vezes basta a gente olhar para um sol que está nascendo, ou um sol que está se pondo, para uma lua bonita no céu, para um dia ensolarado, para belas nuvens que trazem a chuva, para pássaros que cantam, e a gente então parece que respira um pouco da presença de Deus em torno a nós. Nele nós existimos, nos movemos e somos. Então, a criação, o mundo criado, é um livro que revela a Deus. Mas, quando maltratamos esse mundo, esse livro fica, aos olhos dos homens, vamos dizer, obscurecido. E as pessoas, vendo os maltratos que o homem realiza na criação, muitas vezes não conseguem ver a beleza da criação, que remete para a fonte de toda a beleza, para Deus o belo. Tá certo? Então, por isso temos que cuidar da criação, temos que amá-la, temos que protegê-la, temos que cultivá-la, para que ela continue sendo esplêndida, maravilhosa e transmitindo a todos a glória de Deus. E o Evangelho? No Evangelho, Jesus Cristo se dirige aos seus apóstolos. Estamos sempre no longo discurso do adeus. Estamos no capítulo 16, do versículo 12 ao 15. Jesus diz para os seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Ou seja, eu vou oferecer para vocês um conhecimento depois da minha Páscoa que hoje vocês não são capazes de acolhê-lo ainda. Tenho muita coisa para oferecer para vocês, mas eu tenho que preparar vocês para isso. Vou preparar vocês pela cruz, pela ressurreição, pela ascensão e pelo envio do Espírito Santo.
Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. E aqui, justamente, o Espírito vai oferecer aos apóstolos essa visão plena da revelação que Cristo veio trazer. A revelação do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação, da vida nova em Cristo, da vida filial, da vida que nos espera no céu, da vida eclesial. Tudo isso fez parte da missão de Cristo. Cristo vem instaurar tudo isso, o reino entre nós. Mas o Espírito Santo não é que ele vai completar a obra de Cristo, nem que ele, vindo depois, ele é superior ao Cristo, não. Não é como uma escada que Cristo é um degrau, o Espírito Santo é outro degrau, não. O Espírito Santo vem trazer o que Cristo conquistou, o que Cristo instaurou, o que Cristo trouxe para nós da parte do Pai. E Cristo deixa isso bem claro. Ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas ele vai dizer tudo o que ele tiver ouvido, o que ele recebeu, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele vai me glorificar, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Ou seja, o que eu fiz, o que eu realizei, o que eu instaurei, o que eu inaugurei, o que eu realizei, ele vai levar para vocês, certo? E aí Jesus termina dizendo: tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele, o Espírito, receberá e vos anunciará é meu. No Evangelho de São João, Jesus diz várias vezes que ele não fala por ele mesmo, ele fala aquilo que o Pai manda ele falar, aquilo que o Pai lhe diz para falar. Agora ele está dizendo que o Espírito Santo vai revelar, digamos assim, vai nos trazer aquilo que Jesus mesmo, que ele mesmo nos disse, nos ensinou, realizou, instaurou, inaugurou. E aí agora ele faz o terceiro passo. O Espírito Santo vai comunicar a vocês tudo que é meu, mas não esqueçam, tudo que é meu é do Pai, certo? Então o olhar de vocês deve estar voltado para o Espírito com gratidão. Acolha o Espírito, ele vai trazer tudo o que vocês precisam, tudo aquilo que eu conquistei para vocês. O Espírito vai fazer vocês olharem para mim como modelo de vida, como mestre da vida de vocês, como caminho, verdade, vida, como Salvador. Mas não esqueçam que tudo que é meu é do Pai. Ou seja, tudo que eu vim fazer, eu vim para cumprir a vontade do Pai. Então o Espírito, por meio do Espírito e por mim, comigo e em mim, vocês vão glorificar o Pai. Essa é a nossa vocação. Que Deus nos ajude a bem vivê-la, que Nossa Senhora interceda por nós e Santa Teresinha também nos ajude a olhar com amor para o livro da criação e para a revelação em Jesus Cristo, que nos dá a plenitude da verdade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.